querido amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu quero desejar de pronto uma boa noite para você, uma noite de graça, de bênção. E estamos aqui juntos mais uma sexta-feira. Que bom que você está com a gente. Quero expressar aqui a minha alegria tê-los conosco nessa noite. Seja um tempo de bênção, né? Um tempo de aprendizado, um tempo leve de alegria, um tempo de crescimento para nós. Para nós é sempre muito bom tê-los conosco. Quero te encorajar a participar. Você pode curtir, deixar o seu comentário, compartilhar, convidar mais alguém. Para nós vai ser uma grande alegria, uma grande honra. E eu sei que nós seremos ricamente abençoados nessa noite. Hoje a gente vai falar de um tema bastante importante, né? A gente vai falar um pouquinho da fé segundo a Bíblia. E é um conceito bastante abrangente falar de fé, né? A fé ela é expressada em tantas maneiras, né? Mas a Bíblia dá uma receita da fé eficaz, né? Da fé que salva, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Geralmente, o conceito popular de fé está mais ligado ao otimismo, à esperança, né? A um pensamento positivo no dia da dificuldade, no dia da adversidade. É a crença, é o sugestionamento, né, de que aquilo vai melhorar, né? Isso não deixa de ser fé, é uma forma de fé. Embora, para o padrão bíblico, né, esse tipo de fé é uma fé sem o conteúdo vital, né? É uma atitude confiante, né, de confiança, que é divorciada do objeto, né, que corresponde a essa confiança. Não é uma fé no sentido bíblico, né? É uma fé aleatória. Você acredita que vai melhorar em tantos sentidos, em tantas circunstâncias. A fé bíblica, ela é canalizada para um objeto, para um ponto, né? Tem que ter um foco, né? Essa é a fé bíblica. Também ainda dentro desses conceitos de fé, também existe a confiança, né? Em certo sentido, a confiança ou a autoconfiança também é um tipo de fé, também é um tipo de crença, né? Esse tipo de fé, a confiança, ela consiste em você confiar, né? Você confiar numa determinada filosofia, num determinado conceito, numa ideia, num determinado ensino, numa determinada tradição, ou num dogma, ou até num tipo de doutrina, ou sei lá, qualquer coisa assim. Então, isso é um tipo de fé também, essa confiança em algo, né? Crer que aquilo é real, verdadeiro, é legítimo, é um tipo de fé também. E existe também a fé natural, né? Que a gente chama de crença, né? E ela fundamenta todas as relações e todas as decisões humanas, né? Sem esse tipo de fé natural que todo homem possui, não seria possível a gente nem mesmo levantar da cama, né? Se a gente levanta e utiliza um meio de transporte conduzido por uma pessoa, a gente só entra naquele ônibus, naquele táxi, naquele Uber, porque de certa forma você confia ou tem fé na pessoa que está ali conduzindo e acredita que ela te levará ao destino em segurança. Se você se alimenta, você ingere determinado alimento porque acredita que aquilo é saudável ou não tem veneno, quem preparou nas condições de higiene adequada, enfim. Então, de certa forma, essa fé natural ela é intrínseca ao ser humano, né? As relações humanas mais simples são altamente marcadas por essa realidade da fé natural. A fé é um atributo humano, né? A incredulidade é essencialmente contrária à natureza humana, né? Todo ser humano ele precisa crer em alguma coisa, de alguma maneira, né? É uma confiança, uma crença existencial, tanto no sentido natural quanto no sentido invisível. Até para você ser um ateu é necessário crer nessa hipótese, né? Você tem que crer que Deus não existe. Então é uma fé
natural. Ou crer que Deus existe. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu creio em Deus, eu creio numa força maior, eu creio numa força suprema, eu creio num ser que controla e governa o universo. Não deixa de ser uma fé natural, visto que os nossos ancestrais, lá atrás, desde os primórdios, eles acreditavam em algum tipo de força da natureza, adoravam o sol, a lua, eles criam em alguma coisa. Então, é um tipo de fé natural, uma fé humana, né? Como o fenômeno psicológico que influencia a nossa psique, a fé no sentido religioso, ela não difere em nada de qualquer outro tipo de fé, né? Se a fé, em geral, é uma persuasão fundada no testemunho de alguém que tem confiança, em quem a gente descansa, em quem a gente confia, em algo que a gente apoia, em algum tipo de autoridade, algum tipo de fé, algum tipo de filosofia, nesse sentido mais abrangente, a fé cristã é a persuasão, na verdade, do homem quanto à veracidade da Escritura, com base na autoridade de Deus, né? Então, é uma fé também que você crê na autoridade bíblica, a veracidade da Bíblia. Então, como um fenômeno psicológico, ou que influencia a psique e os nossos pensamentos e a nossa mente, ela não difere em nada de qualquer outro tipo de fé. A palavra fé, gente, aparece pelo menos 155 vezes na Bíblia, né? É interessante ressaltar que nem sempre, entre essas 150 vezes, no mínimo, né, que são contadas, ela é falada ou ali colocada com o mesmo sentido ou com uma mesma conotação. Então, isso dá surgimento a vários tipos de fé. Então, a gente consegue distingui-las mesmo através das Escrituras, né? A gente vai ver nas Escrituras, primeiro, um tipo de fé que é dita e é escrita e nos é apresentada como a fé histórica, né? Ou fé racional, né? Pura e simplesmente a aceitação de uma verdade desprovida de qualquer propósito moral ou espiritual, né? É você, de certa forma, aceitar a Bíblia e o que tem lá como verdade, da mesma forma que uma pessoa pode aceitar um relato histórico, saber, acreditar naquilo, mas não tem nenhum interesse pessoal naquilo, né? Então, é uma fé racional. Você pode conhecer a palavra, você pode conhecer a verdade, você pode conhecer o Evangelho, e mesmo assim, você não desenvolver qualquer compromisso ou qualquer desejo moral, espiritual, qualquer relação com essa verdade, né? É um tipo de fé que é mais resultado da tradição do que da experiência, né? Alguém fala, meu pai era de tal crença, de tal tradição, e isso vem de pai para filho, então eu também sou, mas a pessoa não se identifica no viver com aquela verdade. É só nominal essa fé, né? Você crê naquilo, mas não se corresponde com aquilo. Você acredita que aquilo é verdade, mas não tem uma relação de experiência vivenciada com essa verdade, né? Pode ser uma tradição, pode ser uma opinião, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, é um tipo de fé que ela é racional, porque você a conhece, mas ela não está arraigada no teu coração. É uma fé humana, racional, não é uma fé divina, né? A gente vê isso aqui em Tiago, no capítulo 2, versículos 18 a 20, que diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem
e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? A fé racional ela é morta, porque ela é uma fé que não é acompanhada da prática, né? Aquilo que você crê, você não pratica, não tem atitude, não tem resposta ao conhecimento. Então, é o que o apóstolo Tiago diz, que os demônios também creem, mas não obedecem, mas não praticam, né? Então ele fala, ó, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, pelas minhas atitudes, pela maneira que eu vivencio aquilo que eu acredito, né? Então, a fé racional é a fé morta, é a fé sem fruto, né? Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 26, Jesus fala dessa fé. Ele fala, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, Jesus aqui diz que tinha gente que seguia Jesus, conhecia as suas palavras e acreditava valor e verdade a elas, mas não as cumpria, né? Então Jesus diz que isso é insensatez. A fé racional, a fé humana, essa fé que a gente chama de histórica, ela, quando não é acompanhada da experiência, é uma insensatez. Tem aqui um relato bastante interessante no Evangelho de João, no capítulo 3, sobre um encontro de um fariseu chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, esse encontro que ele teve à noite com Jesus. Está lá em João 3, versículos 1 e 2, e lá retrata bem essa fé racional que não é seguida de obra, que não é seguida de relacionamento, não é seguida da experiência. Diz assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então veja, Nicodemos reconhece que Jesus é um mestre vindo de Deus e que ninguém podia fazer os sinais, as obras que ele fazia, se Deus não estivesse ou não fosse com ele. E Jesus continua desenvolvendo essa conversa com Nicodemos, e lá embaixo ele diz assim no versículo 11, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Então Nicodemos dizia o que sabia. E testificamos o que vimos. Isso é uma regra. Você diz o que sabe e testifica o que viu. Mas aí ele fala assim para Nicodemos, e vós não aceitais o nosso testemunho. Embora conhecesse, não aceitava, não tomava para si esse testemunho. Então, a fé de Nicodemos era só uma fé racional, uma fé sem obras, uma fé insensata. Um outro tipo de fé que a gente encontra nas Escrituras é a chamada fé miraculosa. É a fé que alguém desenvolve, que é uma fé produzida na mente, né, de alguém que acredita num milagre, acredita num favor, enfim, acredita num sobrenatural, em alguma coisa sobrenatural em favor dela ou de alguém, né? Para ter esse tipo de fé, muitas vezes é necessário transcender a fé natural, é necessário uma capacitação sobrenatural, né? Toda tentativa na busca por um sinal, por um milagre, é necessário um tipo de fé, uma fé sobrenatural, né? É importante dizer que muitas vezes a pessoa recebe, em qualquer circunstância ou em qualquer coisa que ele creia, essa fé, porque a fé é sugestionamento, né, na mente, né? Então a pessoa recebe até o milagre, porque ele tem uma confiança tão grande, né? No sentido bíblico, em certa instância, né,
somente, ou em última instância, somente Deus faz milagre, né? Embora possa fazê-lo através da instrumentalidade humana. É bem verdade que a Bíblia diz que mesmo os demônios e o inimigo da nossa vida, ele também tem certos poderes que podem evidenciar algum tipo de milagre, algum tipo de coisa fora do comum ou incomum, né? Então, quando você lê a Bíblia com mais calma, você vê que nos últimos dias, os falsos profetas e todo aquele que é guiado pelo espírito do anticristo, ele vai realmente fazer grandes sinais, grandes prodígios, né? É um tipo de fé, mas isso não é baseado na fé em Deus, né? É num falso Deus, mas é um sugestionamento que leva a acontecer coisas incomuns, coisas sobrenaturais. Então a fé miraculosa, ela também ela é descrita, ela é manifesta nas Escrituras. E sempre ela é manifesta como não sendo um fim em si mesmo. Jesus curava, sim. Jesus curava o cego, o coxo, o manco, mas não era um fim em si mesmo. Jesus fazia milagres e operações de prodígios e sinais miraculosos e poderosos como uma maneira, um meio das pessoas entrarem no reino. Não era um fim em si mesmo. A gente tem que tomar cuidado com esse evangelho que faz da cura, da casa própria, do milagre, da bênção, um fim em si mesmo, né? Todas essas coisas são temporais, circunstanciais e não pode entrar no céu, né? Não é a coisa mais importante do evangelho, né? A coisa mais importante do evangelho é nascer de novo, embora o evangelho contemple bênçãos nesta vida, neste tempo, respostas de oração em circunstâncias diversas que a gente pede, né? Então aqui eu vou mostrar alguns versículos para vocês que falam sobre esse tipo de fé miraculosa. Mateus capítulo 17, versículos 19 a 20, diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Aqui eles estavam tratando sobre a expulsão de demônios. Jesus tinha se retirado, eles ficaram ali para expulsar demônio, e eles levaram um baile dos demônios e não conseguiram expulsar. Então eles vão até Jesus e perguntam por que eles não puderam expulsar. Então Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, eles não conseguiram operar nada sobrenatural, mesmo sendo expulsar demônios, porque eles não criam naquilo, né? Então, a incredulidade se constituía um empecilho, uma barreira para a operação, no caso aqui, sobrenatural, que era expulsar demônios. E Jesus disse que se eles tivessem uma fé muito pequena, ele compara essa fé como um grão de mostarda. Um grão de mostarda é quase invisível ao olho nu, é uma fé muito pequena. Mas se eles tivessem um pouquinho assim de fé, eles conseguiam mover coisas grandes. É isso que Jesus estava dizendo, fazer coisas impossíveis aos olhos dos homens, né? Coisas inacreditáveis, né? Um outro texto que fala dessa fé miraculosa está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18, que diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Aqui está falando da fé miraculosa, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É um tipo de fé miraculosa. É importante a gente colocar, como eu já falei agora há pouco, a fé miraculosa, ou que a fé que trabalha ou exercita o sobrenatural, prodígios e milagres, não necessariamente ela é acompanhada de fé salvadora. Pode ser, mas não necessariamente.
tenho um texto aqui, Marcos 5, 33 e 34, que fala, no caso aqui, que essa fé miraculosa aqui, a fé que produz milagres, no caso aqui em questão, foi acompanhada de fé salvífica, ou fé para a salvação, ou fé salvadora, né? Marcos 5, 33 e 34 fala da mulher com fluxo de sangue, né? Aquele que sofria com esse mal há 12 anos. Vocês conhecem a história. Diz assim: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, Jesus tinha perguntado quem havia lhe tocado naquele aperto da multidão, né? Temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, olha aqui, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, a fé salvou e trouxe cura. Aqui, esse tipo de fé aqui, descrita por Jesus, que essa mulher tinha, que produziu salvação e cura, é muito o tipo de fé que é profetizada nos profetas do Velho Testamento, que a mesma palavra tem o mesmo sentido, né? Sozu, que significa salvação, libertação e cura. Dois tipos de fé, ou três, como vocês queiram, no único pacote, né? É a fé salvífica, a fé salvadora, acompanhada da fé que produz coisas sobrenaturais, milagres, curas, enfim, né? Com frequência se levanta a questão se essa fé miraculosa, essa fé sobrenatural, tem lugar em nossos dias, é contemporâneo dos nossos dias, né? Vai ter grupos que vão dizer que sim, outros vão dizer que não. De qualquer forma, tanto um grupo quanto o outro não nega que ainda possam ocorrer milagres nos nossos dias, né? Afinal, Deus é soberano nesse aspecto, né? E a palavra nos induz a crer que Deus, ao longo da história, vai sempre intervir de maneira sobrenatural, e a gente crê nisso. O que se coloca muito em questão é se ainda o dom, tem a categoria dos cessacionistas, né, e os continuistas, que o dom de prodígio, de sinais, ele está em evidência e é dado às pessoas assim, né? Tem que tomar cuidado porque dentro dos que acreditam nisso, né, muitos são enganados, porque tem muito charlatão, né? Eu não duvido que haja, mas não acredito que seja assim na baciada como você encontra banana na feira, né? Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Um outro tipo de fé que é citada aqui, que a gente vai ver nas escrituras, é a fé temporal, a fé temporária, né? Que é um tipo de fé emocional, vamos assim dizer. É alguém que é persuadido de uma verdade bíblica, e isso é acompanhado de uma agitação, de um afeto. Aquilo mexe com a pessoa, e ele fica em êxtase por um tempo. Mas isso não tem nenhuma raiz, porque não é num coração regenerado, alguém que nasceu de novo. Você conhece gente assim que tem um primeiro contato com a verdade do Evangelho, e você vê a pessoa maravilhada, e de repente aquele fogo se apaga e não tem mais nada. É aqueles que nascem emocionados, né, a partir da emoção e não da palavra. Então é um tipo de fé que não tem raiz no coração, né? Então é chamada de fé temporária porque não é permanente, né? Não se mantém nos dias da provação, nos dias da adversidade, nos dias da perseguição. Jesus fala disso em Mateus capítulo 13, versículos 20 e 21, que diz assim, falando sobre a palavra semeada, né? Fala, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, com emoção, com afeto, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então, esse tipo de fé a gente costuma ver muito. A pessoa chega
no ajuntamento, na congregação, junto à família de Deus, no povo, e a pessoa é tomada por uma emoção, por um fervor, né? E tem gente até que confunde isso com o primeiro amor, e depois quando a pessoa se esfria, fica, volta ao primeiro amor. Mas na verdade aquilo não foi primeiro amor, não é uma fé salvadora, é uma fé que foi produzida não no espírito, é uma fé de alma, uma fé afetiva, uma fé emocional, que é de pouca duração, né? Não tem raízes, né? Como a gente acabou de ler. Às vezes essa fé, alguns chamam de fé hipócrita, né? Porque parece uma hipocrisia, mas não é inteiramente correto, porque não necessariamente ela envolve uma hipocrisia consciente. Tem gente que possui esse tipo de fé emocional e enquanto ele está naquele êxtase, ele acredita que aquilo é a fé verdadeira, né? O que a gente pode chamar é de uma fé imaginária, que aparentemente é genuína, mas não é, e tem um caráter volátil, evanescente, né? É muito difícil, no primeiro momento, você distinguir essa fé da fé verdadeira, e às vezes a fé salvadora, e às vezes a gente atribui esse êxtase inicial, essa emoção incontida dos primeiros dias, dos primeiros passos na fé, como o primeiro amor, e não é, né? É só uma fé emocional. É por isso que é tão difícil distinguir que a Bíblia nos fala do crescimento do joio e do trigo, tem que crescer junto, né? A diferença do trigo e do joio com o passar dos dias você vê, né? Enquanto o trigo amadurece, o joio nunca vai amadurecer. Então, essa é a diferença. Então, a fé não salvadora, não salvífica, não produz crescimento, não produz amadurecimento. Então, ela se continua infantil, subnutrida e morre, né? Morre por inanição, tá bom? Então é um tipo de fé sem raízes, né? Não tem raiz em si mesmo essa fé emocional. Não é uma fé que brota a partir da regeneração do homem, do novo nascimento, né? Ela não vem das profundezas da alma do pecador regenerado, não é nada disso, né? É uma fé que se baseia na emoção e quase sempre ela busca uma satisfação pessoal, tem um interesse temporal, terreno. Quanta gente chega à igreja com essa fé emocional? Ele busca uma bênção. A fé emocional ela é muito caracterizada por se buscar a mão de Deus, os benefícios que Deus pode dar, as bênçãos advindas de Deus. Mas, em última instância, como último recurso, a pessoa não busca a Deus, mas as coisas que Deus pode dar. A pessoa não busca a glória de Deus, não busca a face de Deus. Então, essa fé emocional, ela é bem superficial na questão de relacionamento com Deus, né? A verdadeira fé salvadora, ela é diferente de todas essas que eu falei para vocês. Ela tem a sua sede no coração, as suas raízes são bem profundas e estão presentes na vida que foi regenerada, né? Diferente das outras fés, ou crenças aqui, ou confiança, que brota a partir da alma do homem, né? A fé salvadora, ela, no primeiro momento, ela não é uma atividade do homem, mas é uma potencialidade produzida por Deus no coração do pecador. Então a fé para a salvação, essa fé é implantada no homem quando ele é regenerado, quando ele nasce de novo. É uma fé que provém de Deus. Só Deus pode dar. O homem, a partir dele, não pode produzir a fé salvadora. Como diz em Efésios, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, morto não pode crer em nada. Ele precisa ser vivificado, regenerado através dessa fé que ele recebe de Deus. É a vida de Deus. Está em Efésios 2:8, o apóstolo Paulo fala disso.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, ou não vem de vós. É dom de Deus, é um presente de Deus. Então, nós somos salvos por meio da fé. Essa graça da salvação nós recebemos por meio da fé. E isto não vem do homem. Às vezes você diz para a pessoa, creia em Deus, creia em Jesus, creia no sacrifício. Ele pode receber aquilo como uma fé racional. Ele crê que aquilo é verdade. Mas ele não pode experimentar. Diferente da fé racional ou da fé emocional, a fé salvadora você recebe e experimenta no seu dia a dia, porque ela vivifica, ela transforma, né? Somente Deus pode implantar a semente da fé salvadora no coração do homem. E aí, a partir daí, o homem, após recebê-la, passa a exercê-la, né? Então, convém ressaltar aqui, com todos os grifos e negritos, que a fé é exclusivamente, a fé para a salvação, é uma obra exclusiva de Deus, e não do homem, né? Deus é o sujeito da fé, né? Não o homem, tá? Hebreus 12:2 fala assim, olhai ou olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Autor é aquele que cria, né? O autor, aquele que nos deu a fé e aquele que completa, aquele que termina a fé. Olhar para Jesus, autor e consumador da fé. O que é olhar para Jesus? É responder à fé que você recebeu, né? Quando a Bíblia fala de fé, geralmente se refere à fé como uma atividade do homem, né? O homem crendo e tal, mas ela é proveniente da obra realizada pelo Espírito Santo de antemão, primeiramente. Quando você pratica a fé salvadora, a fé salvífica, e a Bíblia mostra o homem exercitando, usando-a, enfim, ele está respondendo à fé que recebeu mediante a obra do Espírito Santo, mediante a exposição da palavra. Sempre eu digo para vocês que a matéria-prima do Espírito Santo, desde lá de Gênesis na criação, é a palavra. Quando a palavra é dita, o Espírito pairava sobre a face do abismo. Quando diz haja, né? O haja, a palavra, então o Espírito Santo, de posse da palavra liberada, ele coloca cada coisa no seu lugar e começa a agir usando a palavra como matéria, né? Como matéria-prima. Então, da mesma forma, quando alguém reage à pregação do Evangelho, o Espírito Santo usa esta palavra para levar vida à pessoa, a fé salvadora, então ele começa a exercitá-la, né? Começa a desenvolvê-la, tá bom? Isso é muito importante. Então, a fé salvadora a gente pode definir como uma convicção produzida pelo Espírito Santo no coração do homem, quanto à veracidade, quanto à verdade do Evangelho, uma segurança irrestrita nas promessas de Deus em Cristo, né? Em última análise, é certo dizer que Cristo é o objeto da fé salvadora. Como eu disse para você, diferente de todo tipo de fé que não tem conteúdo vital, a fé bíblica, salvífica, salvadora, ela tem um objeto. O objeto, o foco, o ponto é Cristo, né? E ele nos é oferecido mediante a exposição da palavra, do Evangelho, né? Na Bíblia, ter fé ou crer envolve mais do que confiar, do que acreditar. Envolve a entrega da vida, né? Você se render a essa confiança, a essa crença. É você descansar nisso, né? Então, a Bíblia vai descrever que a confiança que é produzida pela fé salvadora, ela é descrita como sendo a confiança em Deus, em Cristo, nas promessas de Deus, no caráter perfeito, imutável de Jesus, do Messias, do Salvador. É a fé irrestrita na ressurreição, na realidade da ressurreição dos mortos. Enfim,
no testemunho dos apóstolos, nos evangelhos, né? Importante dizer para vocês, como eu disse para vocês, a fé miraculosa ou a fé sobrenatural nem sempre vem acompanhada da fé salvadora. Às vezes vem, como foi o caso que a gente leu da mulher com fluxo de sangue. Mas tem o contrário também. A fé salvadora, nem sempre ela é acompanhada da fé que opera coisas miraculosas ou sobrenaturais. A fé salvadora nem sempre é acompanhada disso. As duas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem toda a fé que a Bíblia diz, como eu disse para vocês no início, está falando da mesma coisa. Aqui, em Mateus 7, versículos 22 e 23, vai falar que a fé miraculosa, nesse caso aqui, ela está dissociada, divorciada, nesse caso aqui, da fé salvadora. Isso é o que acontece com muitas pessoas. Vocês querem ver? Desculpa. Mateus 7, 22 e 23. Fala assim, Jesus dizendo: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Percebe que essas pessoas não receberam fé para a salvação, mas tinham fé para realizar operações miraculosas, para operar milagres. Eles profetizavam, expulsavam demônios, faziam grandes maravilhas. Eles tinham fé sobrenatural, mas não tinham fé salvífica ou fé salvadora. Então, nesse caso aqui, essas duas coisas estavam totalmente dissociadas. É por isso que às vezes a gente vê um cristão, um salvo, que ele crê na obra da cruz, mas ele não é tão ligado a milagres, a sinais e tal, ele não faz questão nenhuma dessas coisas, porque o que a Bíblia lhe diz e o que ele acredita ali, para ele é suficiente. Ele não precisa de nenhum sinal externo, de nenhum outro tipo de motivação para desenvolver a sua fé, tá bom? Então, nem sempre a fé salvadora é acompanhada de fé que opera milagres. Falando sobre a fé salvadora, e a gente já está indo para o final da nossa aula, a fé salvadora a gente pode definir, como diziam os nossos primeiros cristãos reformados, é a fé que salva. Essa fé salvadora é chamada de a mão da alma, né? O que quer dizer isso? O pecador é como um homem que está se afogando, prestes a afundar, né? Afundar de vez. Ele vê o Senhor Jesus Cristo oferecendo-lhe ajuda, então ele aceita e é salvo. Isso é fé, né? Hebreus 6, 18 e 19 fala desse tipo de fé como âncora da alma, né? Vocês sabem o que é âncora, né? Uma âncora segura e firme. O barquinho balança para cá, para lá, mas aquela âncora está firmada entre as pedras lá e chacoalha, mas não sai dali, né? Então, essa fé salvadora é como âncora da alma, é como uma mão que segura, que sustenta, né? Também, a fé salvadora é como o olho da alma, né? O pecador é como, usando as figuras, a linguagem figurada do Velho Testamento, como um tipo, o pecador é um israelita, né, picado por uma serpente venenosa no deserto, né, nós somos isso, e que estamos à beira da morte. Jesus Cristo nos é oferecido como a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. Então, o homem pecador olha para Jesus, assim como aqueles israelitas olharam para aquela serpente levantada no deserto, e ele é curado, né? Ele é restaurado da sua condição. Está lá em João 3, 14 e 15, que diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como
A serpente foi levantada no deserto, Jesus foi levantado na cruz, e quem crê nele não perece, mas tem a vida eterna. A fé salvadora também, ela é a boca da alma, né? Você imagina o pecador definhando, né? Por falta de comida, sofrendo fome, inanição, a alma carecendo de alimento, e o Senhor Jesus nos é apresentado como o pão da vida. Ele é um remédio, né? Então quem o recebe, o come, né? Fica com saúde, fica forte, cresce, desenvolve. Isso é a fé salvadora, né? João 6,35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Então, a fé salvadora, você percebe que ela produz algumas coisas. Ela produz segurança, é a mão que segura. Ela produz foco, é o olho que vê. Ela produz alimento, então você come aquilo, você se sacia. E eles são os pés da alma, né? Você imagina o pecador perseguido por um inimigo mortal, temendo ser vencido. Jesus nos é apresentado como um socorro, como uma torre forte, um refúgio, um esconderijo. E o pecador que para lá corre, ele entra no descanso, em segurança, né? Isso também é a fé salvadora. Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor, a ele correrá o justo e estará em alto refúgio. O apóstolo São Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 16, que não são todos os que prestaram ouvido à boa nova. Tem gente que não prestou atenção à boa nova do Evangelho. E ele continua no próximo versículo, no versículo 17, dizendo que a fé para a salvação provém da pregação. E a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Então assim a gente entende que a fé salvadora, ela é recebida pela escuta. Você ouve a palavra e isso gera em você uma atitude. O Espírito Santo vai trabalhar com aquela palavra, como eu disse para vocês. Gera no homem uma atitude responsável e até responsiva para viver aquilo que ele ouviu, né? Quando a fé salvadora é implantada no interior do homem, né, e ele é regenerado, se torna uma nova criatura, um novo ser, um novo homem, essa fé salvadora, ela é evidenciada, porque ela produz resposta do homem em relação a Deus, né? Ela é viva, essa fé salvadora, ela é viva. Diferente da fé racional que é morta, a fé salvadora, ela é viva, ela produz resposta. Então essa fé, ela é uma apreensão responsiva de Deus e de sua verdade salvadora. Então a pessoa responde à verdade da salvação. E como ele faz isso? Através do reconhecimento de que Deus foi de encontro à sua necessidade, a necessidade do homem, que é salvação. É importante, no caso aqui, quando a gente fala que a fé salvadora ela é evidenciada por uma resposta do homem à obra de Deus na sua vida, é importante a gente considerar que essa resposta que parte do ser humano, ela varia de acordo com a maturidade, de acordo com certas coisas, de acordo com a realidade sociocultural da pessoa. Ela pode ser influenciada pelo seu convívio, pelo seu meio, né? Pelo meio onde vive, né? Se eu sou imaturo, se eu sou ainda menino na fé, a minha resposta será imatura, né? É por isso que às vezes você vê uma pessoa que recebeu a fé genuína, a fé salvadora, agindo com meninice muitas vezes. E Paulo escreveu inúmeras vezes sobre meninices, sobre coisas rudimentares, coisas desnecessárias que acontecem no seio da igreja, de gente salva, né? Gente que recebeu a fé vivificante mesmo. Então, essa resposta a essa fé, ela pode variar de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Às vezes a pessoa está congregando num lugar que ela é exposta o tempo todo a um tipo de mensagem, de palavra,
que fica aquém, né, daquilo que deveria receber, né, como alimento sólido e saudável. Então, essa comida mais enfraquecida, mais ralinha, essa sopinha mais que não tira a pessoa da meninice nunca, né, vai fazer com que ele tenha uma resposta aquém, uma resposta imatura, né? E às vezes, essa fé é tão imatura, essa consciência é tão mórbida, que a pessoa começa a desenvolver uma resposta até doentia para essa fé que é verdadeira. Tem gente que se torna um fanático extremo em responder a essa fé verdadeira, porque ele é mal orientado, ele é mal instruído, o círculo ali de convivência não ajuda nisso, né? Mas às vezes a sua fé é verdadeira. O certo é que a fé salvadora sempre produz resposta, tá bom? Com mais maturidade, menos maturidade, mas sempre vai trazer resposta. Também a fé salvadora ela tem uma característica, ela é uma fé prática, ela é comprometida com a atitude, né? Diferente da fé racional. E também ela é uma fé encarnada. Você vive ela, você não só expressa ela, você vive ela plenamente no seu dia a dia, no levantar, no dormir, no comer, no pensar. Você se torna uma carta aberta, você se torna a carta, como Paulo diz, você se torna a palavra encarnada também. Então, a fé prática, ela é comprometida e faz com que você que a sua fé seja encarnada, testemunhada, né? Isso você vai evidenciar no seu cotidiano, né? Não é uma fé sentimental, mas é uma união total, uma entrega, uma renúncia, que traz fundamento, que traz sentido à sua vida, né? É um comprometimento, é uma resposta, é um comprometimento total com Deus e com o seu reino, né? E eu quero terminar dizendo que o apóstolo Judas, ele encoraja aqueles que receberam essa verdadeira fé para a salvação, que a defendam, né? Faça uma defesa apologética da sua fé, né? Judas 1, 3 e 4, ele fala assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então o apóstolo Judas, ele escreve com diligência, ele diz, acerca da salvação comum. O que ele quis dizer? Acerca da salvação que era comum àqueles que tinham recebido a sua carta, aos santos, aos eleitos de Deus, aos crentes que tinham recebido a sua carta. A salvação, a fé salvífica lhes era comum. E ele exorta, ele encoraja a esses que batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quando você recebe essa fé salvífica, eu já disse para vocês, ela nos é dada, nós a recebemos, não é gerada no homem, né? E aí ele fala, porque no meio de vocês estão introduzidos homens ímpios, já determinados para receberem juízo. E eles convertem a graça de Deus em dissolução, a liberdade em Cristo em libertinagem. Eles pervertem a verdade do Evangelho. Então vocês precisam defender essa fé que vocês receberam, que vocês creem, que vocês experimentam, que vocês praticam, que vocês encarnaram. Então vocês precisam defendê-la como a própria vida. É isso que o Judas fala. Então, eu quero terminar da mesma forma que o apóstolo Judas aqui começa a sua carta. Eu quero dizer para você que existem muitos tipos de fé. A fé para a salvação é a fé mais importante, é aquela que a gente nunca deve deixar de anunciar e viver. Você pode crer em tantas coisas, né? Você pode ter uma fé natural para se levantar, para
empreender qualquer projeto e você botar fé no seu taco, mas você nunca pode perder de vista que a coisa mais importante da tua vida é você exercer, vivenciar um tipo de fé que te transporta, que transcende dessa vida para a eternidade, para o porvir. Essa é a fé importante, essencial, e sem ela nada faz sentido. O apóstolo Paulo fala que se nós esperarmos, tivermos esperança ou crermos, confiarmos nas coisas só dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Você pode ter todos os tipos de fé e crença. Se você não tiver a fé salvadora, se nós não tivermos essa fé, nós somos os mais miseráveis dos homens. Que nós possamos desenvolvê-la, nós possamos defendê-la, nós possamos vivê-la e experimentá-la todo dia. E as demais, se você recebeu, pratique, mas como sendo um braço, como sendo um agregado, nunca como sendo a coisa principal da tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe por esse tempo que nós estivemos juntos. Quero agradecer muito mesmo a tua companhia e rogar as bênçãos de Deus para a tua vida e que nunca falte a alegria desta salvação que por meio da fé, a fé salvadora, a fé salvífica você recebeu. Eu quero terminar deixando aqui um convite para você. Nesse próximo final de semana, o nosso culto não será no domingo pela manhã, será no sábado a partir das 20 horas, ali na Missão Querigma, Praça 24 de junho, 173, a 200 metros do supermercado Cham, que é ainda ali na Avenida Faria Lima, tá bom? Você é o nosso convidado, nós vamos ter o nosso culto de celebração, vamos estar reunidos em família para celebrar o Rei dos Reis e vivenciar no corpo de Cristo a fé que salva. Tá bom, meu querido, minha querida? Foi muito bom estarmos juntos. Uma noite abençoada para você. Deixe o seu comentário, compartilhe, curta aí. Para nós é sempre muito bom ter você por perto, ter você com a gente. Um ótimo fim de noite. Deus te abençoe, um beijo no teu coração.